O Grupo Espírita Amigos Fraternos apresenta. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos na noite de hoje para a palestra espírita Necessidade da Vida Social. Hoje nosso palestrante é o nosso querido Bartolomeu Fernandes, de Jaboatão, da Rádio Esperança. Vamos aguardar ele entrar para a gente dar por iniciado na noite de hoje a nossa palestra espírita Necessidade da Vida Social. Boa noite. Olá, Bartolomeu, boa noite, seja muito bem-vindo na noite de hoje. Ok. Para a Meu som, gente... tá ouvindo meu som? Tá bem? Isso, tá ótimo o seu som. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim, tranquilo, sem problema. Pronto. Então, a gente vai dar por iniciado na noite de hoje nossa palestra do Grupo Espírita Amigos Fraternos com o tema Necessidade da Vida Social. Vou iniciar a nossa prece para a gente começar, ok? Ok, tudo bem. Então, vamos todos fechar os nossos olhos, tentar esquecer um pouco os nossos problemas, nossas dificuldades, levar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecer a Ele por estar aqui nesta noite maravilhosa, em nome dEle, para estudar um pouco sobre essa doutrina tão esclarecedora que é a doutrina espírita. Então, desde já, agradeço a todos os irmãos que estão aqui presentes nessa noite, de forma encarnada, desencarnada, que o Senhor possa abençoar todos os irmãos, possa visitar cada lar, cada família, que o Senhor possa olhar por este grupo, amigos fraternos, a todos nós, a todas as pessoas que nos ajudam, também em forma de oração, em forma de prece, e que nesta noite, Senhor, a gente possa sair melhor do que quando chegamos. Então, com a tua permissão, a gente possa dar por iniciado na noite de hoje a nossa palestra virtual. Muita paz para todos, que assim seja. Assim seja. Bartolomeu, faltando mais ou menos 5 minutinhos, eu vou estar te avisando, ok? Certo, e você pode interagir, tá certo? Se você quiser questionar, fazer qualquer pergunta, em qualquer momento pode fazer aí sua intervenção para a gente ser mais um bate-papo do que uma exposição, né? Tá certo? Isso. Pode ficar à vontade. Tranquilo. Pessoal, viver em sociedade, a gente tem uma série de experiências ao longo da humanidade que nos faz perceber que é necessário, né? A gente tem uma experiência recente que trouxe modificação nos nossos comportamentos, mas também que ficou ressaltado, está ficando ressaltado, a necessidade dessa união, dessa convivência social. O que a gente precisa começar a olhar é o que é essa convivência necessária. Por que a gente é tão necessário e a gente precisa um do outro para aprender? Se a gente remontar a história, por lá atrás, do surgimento aqui da vida material aqui na Terra, a gente vai ver que a gente tinha grupos pequenos, mais grupos. Pessoas unindo-se para poder sobreviverem, para poder encontrar a sustentação. Então, vem marcando ao longo essa necessidade da gente estar junto, construindo. Só que a proporção que a gente vai evoluindo, a gente vai descobrindo que isso pode ser de maneira mais efetiva. Nós podemos cooperar um com o outro para poder sobressair no nosso desenvolvimento. Então, o viver em sociedade, a vivência social, é algo que está na lei natural. Faz parte desse contexto do nosso desenvolvimento. E todos nós somos levados a essa percepção, embora na nossa ânsia de crescer, na nossa ânsia de desenvolver individualmente, a gente se distancia um pouco dessa ideia de sociedade. A gente reclama, por exemplo, da ação social hoje, da sociedade como um todo hoje. No entanto, a gente esquece que nós somos membros dessa sociedade. Nós produzimos as pessoas que lá estão, através dos nossos filhos, através dos nossos atos. Então, na realidade, é uma resultante do que nós somos. E o que é que leva a gente a ter que dar uma olhadinha melhor? Essa experiência que nós estamos passando agora, da pandemia,
né? Deixou a gente, em alguns momentos, trancado em nossas casas, e a gente sentindo a necessidade, por exemplo, de um abraço amigo, de bater um papo com alguém, conversar com alguém. Algumas pessoas entraram em crise depressiva por essa ausência de contato com outras pessoas. Então, veja o detalhe que a gente não percebe isso com muita clareza no nosso dia a dia. As experiências são para a gente aprender. E nós estamos exatamente vivenciando nesse momento a valorização dessa fraternidade, né? O nome do grupo de vocês, Amigos Fraternos, mostra e remonta a gente para essa necessidade de nos ajudarmos, né? A gente só vai crescer se a gente esquecer um pouquinho a gente e ajudar o outro. Se o outro cresce, eu também cresço. Se o outro que está do meu lado, não é? A gente sustenta isso para ir em frente. Só que no dia a dia, antes da pandemia, a gente não percebia muito isso. Porque a gente quase que mecanicamente acorda, vai para as nossas atividades, retorna ao lar para dormir, cansado, recuperado, no outro dia começa tudo de novo. E a gente atropela essa necessidade de perceber, se nós nos unirmos ou conseguíssemos ser mais fraternos um com o outro, a gente usasse a solidariedade no lugar do nosso egoísmo, a gente ia conseguir fazer a vida ser um pouco mais amena. A gente ia conseguir entender essa necessidade de estarmos juntos. No passado, muitos segmentos e pensadores diziam que era preciso se afastar da convivência dos outros para poder se purificar e voltar a vivenciar. Então, os grandes mosteiros, os conventos, uma série de seitas ao longo da história da humanidade, dizia que se afastar para poder você pegar a sua iluminação e você não ser mais corrompido para poder voltar para cá. Ora, na hora que eu me afasto, eu estou sendo mais egoísta do que buscando encontrar a solução para ajudar o meu irmão. Então, essa realidade a gente vem ao longo da história descobrindo que esse não é o caminho. Tanto é que sumiram os mosteiros, sumiram os conventos, uma série de ações que levavam a gente a se isolar, perderam o efeito. Porque mostrou que lá dentro, nesse desligamento da convivência social, aquele ser humano que estava lá separado, ele continuava com suas falhas, ele continuava com seus erros, ele encobria do resto das pessoas, mas ele continuava sendo o ser humano que ele era. Então, ele simplesmente, momentaneamente se afastou, mas na volta à convivência, novamente começava a acontecer. Nós fazemos isso no nosso dia a dia. Muitas vezes nós evitamos algumas coisas, como se isso tivesse mudado a gente, no lugar da gente mudar. A gente precisa entender isso. E como é que é viver em sociedade, numa sociedade tão virtual como a nossa hoje? Principalmente agora nesse período de pandemia, a tecnologia tem nos ajudado. Mas, em compensação, antes da pandemia, a gente tinha lá 1.000 amigos no Facebook, 2.000 amigos no YouTube. E na vivência real? E no dia a dia? E na troca de experiência? Não é? A gente, solitário muitas vezes, final de semana, sozinho em casa. E aqueles milhões de amigos que você tem na rede social, onde é que eles estão? Então a gente precisa começar a dar uma pensadinha nisso. Dar uma olhadinha nessa ação do dia a dia para a gente entender a nossa participação na construção da vida, né? Nós estamos ainda, eu lembro muito que a gente está num planeta ainda de expiação e prova, e mais do que nunca precisamos cooperar um com o outro. Agora, a experiência que nós estamos vivenciando no mundo todo está levando a gente a repensar algumas coisas. A gente está começando a repensar algumas coisas. Foi preciso acontecer o que está acontecendo hoje, a nível mundial, para poder chamar a nossa atenção. Ora, será que todos vão aprender? Será que todos vão descobrir que a gente pode ser solidário um com o outro? Será que todos vão entender, por exemplo, o trabalho que vocês fazem, assistir os mais necessitados e os mais carentes, que nesse momento precisam mais ainda de auxílio? Então, quando a gente vai começar a perceber isso? A convivência social é um aprendizado também. É um momento das nossas diferenças encontrarmos alternativas para convergir no nosso aprendizado. Não é só um grupamento humano que está aí, cada um brigando por si, como era no passado. Quando se encontravam, a rivalidade faria o mais forte prevalecer. Hoje não. Hoje a gente precisa entender que quando eu faço uma ação,
ela vai ter consequências. Então, quando o meu irmão faz uma ação, também tem consequências. Então, nós precisamos estar atento a isso, para poder a gente, no nosso dia a dia, melhorar as nossas vidas. Né? Nós vamos estar aqui batendo um papo por quase 1 hora. Isso faz a gente se desligar de uma série de problemas que passamos o dia hoje. Eu, você, os amigos que estão acompanhando, né? Tivemos uma atividade hoje durante o dia, que nesse instante aqui, a gente vai conseguir manter o foco e a atenção e esquecer do que estava acontecendo em volta da gente. Por que a gente não faz isso no dia a dia, né? Por que a gente não consegue fazer isso no dia a dia? Dar uma parada de 1 hora, não precisa ser 1 hora não, mas uma parada para relaxar, para deixar as ideias boas fluir, deixar o nosso pensamento ser conduzido por boas energias, né? O emocional da gente se envolve a ponto da gente não conseguir fazer. Então é preciso a gente cada vez mais lembrar disso. E aí vem a espiritualidade, né? Mostrando aí através do Livro dos Espíritos, que é da lei natural, o ser humano é um ser social. Nós somos um ser social. Nós estamos o tempo todo tendo que vivenciar. Ou travou? Travou um pouquinho, mas agora está normal. Está normal agora, né? Certo. Então, veja, mesmo as pessoas que moram sozinhas, têm vida própria, trabalha, vive num apartamento sozinho. Na realidade, ele está momentaneamente naquele instante ali, que vai para casa, que está no apartamento dele, que está na casa dele sozinho. Mas ele precisa de um leque de pessoas para poder acontecer. Ele precisa de um leque de pessoas que estejam ao seu redor, mesmo sem ele perceber, mas que estão fazendo a vida dele também funcionar. Então nós nunca estamos sós. Nós sempre precisamos um do outro. A visão de como ver esse um ao outro, eu estou ao vivo, tá ainda? Estava, pelo menos. Tá, né? Porque a imagem está travando um pouquinho. Então, nós estamos vivenciando experiências que levam a gente a perceber que essa vivência social é necessária. A gente vem, por exemplo, ao longo da humanidade, mudando as leis materiais que regem os nossos comportamentos. Elas vão sendo aperfeiçoadas de acordo com a nossa compreensão, com o nosso desenvolvimento. Mas a lei de Deus, que é imutável, ela já rege uma série de... o código divino para que a gente possa tomar como caminho. Mas o que é que nós temos feito? Será que a gente parasse para pensar agora e olhasse para a nossa vida? Em que a gente está contribuindo para que a sociedade seja melhor? Em que a gente está contribuindo para que o local em que nós vivemos possa ser melhor? Nas relações com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com a nossa família, o nosso núcleo principal, como é que a nossa participação acontece? É muito comum a gente reclamar das coisas erradas, faz parte, a gente perceber o que está errado e a gente buscar encontrar alternativas. Mas, por outro lado, quais alternativas nós estamos participando? Como nós estamos participando da vida social? A gente pode se limitar a achar que a vida social é só as festas, é só os encontros, mas vai além do que isso. Além dessa convivência natural que a gente está acostumado a ter, existe algo mais que está regendo essa nossa participação. Então, esse ser social que somos nós, né, um animal social, como diz alguns autores, né, nós precisamos da convivência. Embora ainda não temos a nítida compreensão do conviver. Estar com o outro, estar ao lado do outro, participar da vida do outro, como o outro participa da nossa vida. Os grupamentos religiosos, os segmentos religiosos têm esse desafio. E além de colocar o pessoal só dentro do templo, precisa colocar consciência, precisa trazê-los à conscientização da sua participação fora do templo religioso. Porque é lá que acontece a vida. É lá, fora do templo religioso, que estamos vivenciando a nossa troca de experiência com a sociedade. Então, como nós estamos fazendo isso? Será que a gente
faz isso conscientemente? Nós estamos aqui agora, todos nós, né, com a atenção voltada para o tema que está sendo trazido. Mas quando parar aqui, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos pensar? O que é que vamos produzir? Então, essa necessidade da vivência social, ela é marcante ao longo da história da humanidade. Vimos aperfeiçoando. Lá os grupos primitivos, né, formando tribos, formando depois vilarejos, cidades, países regularizados, e nós temos hoje uma tendência global de ampliar essas barreiras, de quebrar essas barreiras para poder nos ajudarmos, embora ainda a questão econômica, material, interfira nesse avanço, embora não impeça que o avanço aconteça, né? Todos nós sabemos que estamos aqui na Terra para isso, para o nosso desenvolvimento, e as experiências vividas por nós é proporcional ao que a gente precisa, é proporcional ao que a gente suporta, é proporcional ao aprendizado necessário para cada um de nós. Então a gente troca experiência todo dia. A gente, querendo ou não, estamos vivenciando essa relação com o outro. Os nossos relacionamentos, além da vivência natural das nossas famílias, nós também estamos constantemente trocando experiências com quem está ao nosso lado, quer seja no trabalho, quer seja na rua, quer onde estejamos. Nós estamos trocando essa experiência para demonstrar para a gente o quanto a gente precisa um do outro. A gente não poderia viver só nesse instante. A gente tem uma série aqui na Terra de espíritos encarnados, cada um no seu nível de compreensão, né? Por exemplo, a gente tem uma falsa ideia, alguns têm uma falsa ideia, se pegasse a riqueza do mundo inteiro e distribuísse igualmente para cada cidadão que existe materialmente na Terra, que solucionaria a vida nossa. Um mero engano, né? A gente não tem compreensão igual, a gente não tem sentimentos iguais, a gente não tem iniciativas iguais. Em pouco tempo, essa riqueza estaria concentrada na mão de alguns. Porque todo mundo com o mesmo valor, com as mesmas condições, quem é que ia fazer o serviço pesado? Quem ia Exatamente, plantar? Ninguém trabalharia, né? Eu não escutei. Nesse caso, ninguém trabalharia, né? Se todos nós fôssemos ricos, né? Ninguém queria trabalhar para ninguém. Correto, correto. A gente ia estar todo mundo escorando, esperando que alguém fizesse. Ia aparecer um sabido que diga eu faço, portanto. E daqui a pouco a gente estaria com essa renda concentrada em alguns, como a gente está hoje, né? Como nós temos hoje essa concentração de renda. Mas apesar disso, nós estamos aqui para o nosso desenvolvimento. Cada um vivenciando a sua experiência, aquilo que é necessário para o seu aprendizado. A gente lembra muito que expiação e prova é interessante, porque as provas são as experiências que você vai demonstrar que aprendeu. É mais simples. E a expiação são as experiências que vai fazer a gente aprender. Então, um pouquinho mais pesadinha, é a dose do remédio maior, é aquela dosagem um pouquinho maior para poder fazer a gente pensar e aprender. Mas nós estamos aqui nessa vivência. Já pensou? Se todos nós, nesse instante, nos voltássemos para ajudar o outro, esquecendo da gente? Se todo mundo começasse, de alguma forma, a levar ao outro aquilo que precisa, se a gente generalizasse isso, em pouco tempo a gente ia ter solucionado muitos problemas. Teria resolvido muitas situações e também a nossa situação. Porque a proporção... E na maioria das vezes, coisas simples, né, Bartolomeu? Oi, é porque está cortando. Diz aí. Eu não escutei. Na maioria das vezes, coisas simples, né, que podem ser resolvidas tão facilmente. Correto. Correto. E a gente, às vezes, dificulta essa compreensão, né? A gente quer aquela varinha mágica. Resolveu. Vai ali. Né? A gente olha lá uma catástrofe na televisão de outro país. A gente vai aqui, eleva o pensamento e acabou-se. No outro dia a gente não sabe mais de nada, não vê nem mais a notícia. Mas, na minha esquina, na minha rua, às vezes, pertinho de mim, eu tenho alguém que precisaria de um empurrãozinho para sair dessa dificuldade. E a gente não consegue perceber. A gente não consegue perceber. O que estaria faltando para a gente perceber isso, né? Como a gente poder imaginar
o ajudar o outro, que é importante para isso. E aí, essa vivência social, essa necessidade do conviver, leva a gente a aprender, leva a gente ao aprendizado, né? São as experiências coletivas que acontecem que repercutem na experiência individual de cada um de nós. Apesar de estarmos juntos, estamos caminhando de acordo com a nossa percepção. Às vezes, a gente quer que o irmão entenda o nosso ponto de vista, a gente insiste que ele entenda, mas a gente não se coloca no lugar dele. Quais os conhecimentos, quais as experiências que ele tem para entender isso? Não é que seja melhor ou pior, mas é a experiência dele, é o que ele está vivenciando. Como nós estamos vivenciando a nossa experiência e muitas vezes alguém traz um assunto que não está no nosso alcance, que a gente não percebe, que a gente não entende. Então, essa vivência precisaria ser melhor apurada para a gente começar a entender o que é fraternidade, o que é solidariedade, a gente entender essa participação nesse contexto de ajudarmos um ao outro. Né? A gente tem uma série de situações, a gente está em pleno século XXI e tem pessoas morrendo de fome ainda, e num grande número de pessoas ainda morrendo de fome por inanição. Então, e por outro lado, a gente tem um desperdício enorme de alimentos. A gente tem um desperdício muito grande no mundo todo de alimentos. Poxa, a gente não consegue resolver essa equação. Aquilo que está sendo jogado fora, aquilo que está sendo estragado, com aqueles que necessitam. A gente não consegue resolver essa equação, porque a gente só pensa... É verdade. A gente só pensa no lucro imediato, principalmente aqueles que estão produzindo, lógico, estão produzindo e querem o retorno. Mas a gente tem um desperdício enorme de alimento no mundo todo, enquanto falta alimento básico na mesa de algumas famílias. Então, são coisas que desafios que a gente precisa estar atento. São desafios que a gente precisa aproveitar a doutrina para aprender com ela. Né? A lei da sociedade é uma lei natural e faz com que a gente troque experiências. Aqueles que sabem um pouquinho mais e mais adiantado passem para a gente essa vivência para a gente descobrir, a gente perceber, assim como Jesus que veio aqui materialmente para trazer impulso para essa humanidade. Então nós precisamos estar atentos a isso no nosso dia a dia. Não é fácil para quem está nesse momento passando dificuldade encontrar recursos. Não é fácil. Né? Por outro lado, aqueles que se dispõem a fazer, né, estão se virando nos 30, como a gente diz, para conseguir os recursos e buscar ajudar a amenizar a situação. Mas o que a gente estaria fazendo aqui na Terra nesse momento? Se a gente não tivesse entrado na pandemia, né, há 6 meses atrás, já partindo para os 7 meses, se a gente não tivesse entrado na pandemia, como é que estaria o nosso ritmo social? Como é que estaria a nossa troca de experiência com o nosso semelhante? Então a gente precisa estar atento a isso, né? Para que a gente possa exercer essa vivência necessária nossa, mas além da vivência, a gente precisa aprender na nossa convivência. Conviver com o outro, com o nosso semelhante. E o maior exercício começa em casa. Não é à toa que as cocadinhas de sal foram juntadas e colocadas num lar. Fazem parte desse contexto do aprendizado, né? Mas ali é o primeiro local onde a gente precisa exercitar. A tolerância, o amor, o perdão, né? A solidariedade. Paciência. A paciência, tá certo? É o primeiro local, o primeiro laboratório nosso. Porque ali está envolvido, além das aparências, muita coisa nos nossos enredos pessoais. Né? As nossas ligações ali não são por acaso e fazem parte desse contexto de desenvolvimento. Então, às vezes você está lá fora de casa, alguém te diz um bocado de impropério, você não está nem aí, nem se preocupa, não se toca porque está sendo dito. Mas quando chega em casa, uma pitadinha só que é dita transforma-se num vendaval, porque o emocional está envolvido. A nossa relação não está só na aparência material, está além disso. Então, daí, mais uma vez, a necessidade da gente exercitar em casa. Começar a exercitar com aqueles que fazem parte daquele contexto mais íntimo nosso, para depois a gente
brindar e chegar na sociedade. Né? A gente sempre, o pessoal diz muito assim, vamos deixar um planeta melhor para os nossos filhos. Tem alguns amigos espirituais que não, o pensamento está errado. Vamos deixar filhos melhores para esse planeta. Então a gente precisa conscientizar para que ele possa cuidar. Não é a natureza em si que vai cuidar de nós seres humanos. Somos nós seres humanos que precisamos cuidar dela. Então a gente precisa, nesse contexto social, a gente ampliar essa percepção nossa. A gente vê aí, por exemplo, no nosso país, a gente está aí um desmatamento enorme, né? E uma briga econômica para a coisa acontecer. A gente tem aí as queimadas naturais e a gente tem os aproveitamentos desse momento para poder queimar e fazer pasto na terra. Mas a gente não pensa nas consequências futuras. Está pensando só no lucro imediato do que vai ser aproveitado. Por outro lado, nós, cidadãos, não temos a consciência do que fazermos. A gente tem alguns grupos menores lutando contra isso, buscando conscientizar a preservação da natureza, o cuidar. Mas, na essência, o que é que nós fazemos para isso? O que é que a sociedade como um todo, que somos nós, estamos fazendo para que isso não aconteça? Aí a gente entra o envolvimento político, que a gente também não é muito consciente, entra as aspirações individuais nossas, e a gente consegue ficar brigando um com o outro enquanto as coisas estão acontecendo. No lugar da gente somar. A gente, no lugar de somar, com certeza. Não é? E a gente tem aí pela frente uma série de desafios para todos nós. Muito. Veja um detalhe interessante. Os templos religiosos estão fechados. Alguns já reabriram. Mas uma grande maioria, até o mês passado, todos eles fechados. E como é que nós nos comportamos com o aprendizado que nós tivemos? Com o momento que a gente passou indo ao templo religioso e, de repente, fechou o acesso ao templo religioso. Aí chegou a hora da gente demonstrar o que a gente aprendeu. Chegou a hora da gente pôr em prática todo o aprendizado. Porque, assim, os espíritos não pararam de trabalhar. As casas estavam fechadas, mas eles não pararam de trabalhar. Olha a quantidade de espíritos. Trabalharam até mais, né? Muito mais, né? Muito mais. Eu brinco muito que, assim, nós materiais, né, vamos ao templo religioso, jogamos o nosso problema lá e vamos embora. Como se eles fossem resolver por eles só e a gente não precisasse participar. Agora, fechou. E agora? Como é que a gente vai resolver? Eita, eu não vou lá no centro tomar um passe. Eita, eu não vou no centro fazer a desobsessão. Eita, e a gente já vem há quase 7 meses nesse patamar. Lógico que apareceu alternativas, como nós estamos fazendo aqui agora. Chegou a tecnologia e alguém disse, opa, vamos aproveitar aí para a gente levar a mensagem. É uma alternativa. Mas no dia a dia, o que que a gente aprendeu? A gente está colocando em prática. A gente está ali tendo a oportunidade de colocar em prática no nosso dia a dia. Isso mostra a necessidade de a gente entender, compreender, a gente não só aceitar, né? A fé não pode ser mais uma fé cega. Kardec já dizia isso lá atrás, né? A nossa fé não pode ser mais uma fé cega, acreditar por acreditar. Nós precisamos saber por que estamos acreditando. Nós precisamos entender por que é assim. Porque assim a gente vivencia melhor. A gente vivencia melhor as nossas experiências e até os nossos erros. Porque muitas vezes, né, nós somos bons em esconder os nossos erros. Somos mestres. A gente arruma desculpa para tudo. Menos fomos nós o culpado. Sempre tem uma desculpa. Eu estava cansado, foi fulano que me incentivou, foi ciclano que fez assim. Ah, se fulano não tive tempo assim, não tive tempo, é a verdade, não é? A gente está sempre encontrando desculpa para o que a gente está fazendo ou não fazendo. Mas, na realidade, a gente precisa botar o pé no chão. Olhar para a gente. A necessidade de viver em sociedade, de estar um com o outro, né? De fazendo a gente participar, como estamos aqui, cada um distante um do outro, mas ao mesmo tempo juntos, né? Ao mesmo tempo trocando ideias, ao mesmo tempo emitindo pensamentos. Isso tudo cria uma vibração, uma corrente, ao qual nós estamos inseridos nela. E tantos outros irmãos que estão aqui ligados conosco, acompanhando esse bate-papo. Mas é preciso a gente ter isso no nosso dia a dia. E quando a coisa aperta?
E quando aquela cocadinha de sal lá de casa aperta e pisa no nosso calo, como é que a gente se comporta? O exercício nosso começa ali. O planejamento para que nós viéssemos aqui para a Terra, ele não tem acaso. Ele tem o que é necessário e rigorosamente proporcionado para todos nós. Então, aquele agrupamento familiar que lá está, ele é exatamente a praça de exercício que nós precisamos. É exatamente as contragotas e gotas que precisam para a gente superar e não transbordar, mas a gente poder conter e superar. Então, é o exercício que ali a gente está fazendo no nosso lar, e aí vem a necessidade da gente valorizar o núcleo familiar, mais do que nunca. A gente precisa valorizar, ou reaprender a valorizar o núcleo familiar. Pai, mãe, filho, irmão, agregados, aqueles que estejam vivendo naquele contexto ali do lar, precisa entender o trabalho que estão prontos para fazer. Se nós resolvermos os nossos problemas internos, lá no nosso campo de batalha, que é o nosso lar, o exercício constante ali, quando chegar na sociedade, na vivência social, que a gente vai passar por ela, a gente precisa passar por ela, a gente vai ter melhor participação nossa. Né? A gente tem, ao longo da história da humanidade, mudado alguns conceitos de orientação para os filhos. Até bem pouco tempo, você criava os filhos para superar a necessidade econômica. Encontrar uma profissão rendável, de preferência, para poder ele ganhar o sustento e caminhar na sua vida. A gente começa a perceber que não é só isso. E a pandemia veio mostrar isso. Todo mundo foi trazido de volta para dentro do núcleo familiar, alguns tendo a gravidade ainda maior de ter perdido o sustento, o emprego, para estar junto, tendo que encontrar alternativas, tendo que reinventar-se para poder superar. Então, tudo isso são exercícios para essa convivência social. A gente estava, eu brinco muito que a gente diz assim, a gente tem, por exemplo, tem mães que começaram a valorizar os professores, porque estão com seus filhos há 6 meses em casa tendo que ensinar, tendo que passar o dia todo com eles, tendo que mostrar como é. Então, descobriram que o papel do professor é muito importante. Por outro lado, nós temos professores e professoras que descobriram os filhos, que voltaram a estar em casa, voltaram a conviver com eles e descobriram que a tarefa de pai e mãe também é trabalhosa, também precisa de incentivo. Mas tudo isso leva a gente a olhar para a gente entender o papel nosso na sociedade. Porque não é por acaso que a vida social requer a nossa participação. As leis humanas, elas mudam de tempo em tempo, de acordo com os costumes e a evolução de cada cidadão naquele determinado país, mas elas vão caminhando de acordo exatamente com a nossa evolução individual. Eu, você, todos nós fazemos parte desse contexto, mas temos uma participação importante no local da nossa vivência, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, onde a gente esteja, no templo religioso. Essa convivência faz a gente redescobrir a necessidade do outro. Então, e a gente sabe que não é fácil, né, Bartolomeu? Vida social não é fácil. É exatamente as cutucadas da vida para a gente aprender, né? Porque é assim, era tão bom que todo mundo compreendesse todo mundo e não tivesse divergência na nossa caminhada, mas não funciona assim. É verdade. Não funciona assim. Porque assim, como diz os mais antigos, cada cabeça é um mundo. A gente olha o mundo de acordo com o nosso umbigo, com a nossa necessidade. A gente não olha com a necessidade do outro. E a gente perde com isso. Porque a gente tiraria mais vantagem e aprendizado se nós pudéssemos olhar um para o outro, conversar um com o outro, para entender o caminho a seguir. Né? A gente ficou claro ultimamente, no nosso Brasil, a questão política que acirrou-se de um jeito que a gente, no lugar de unir para encontrar a solução, a gente ficou um do lado dizendo que está certo, o outro do lado dizendo que está errado. E as coisas desandando, sem a gente perceber essa necessidade de participação nossa. Ora, os partidos vão existir, mas a política essencial que rege a nação, ela precisa ser trabalhada pelo cidadão também, independente dos partidos. A gente se prende à questão partidária e se esquece da necessidade, da vivência nossa que é necessária. Então a gente ficou de um lado do outro e os cabas tirando vantagem da gente,
porque a gente se prendeu a tentar convencer o outro no nosso ponto de vista, e a gente esqueceu também de escutar o ponto de vista do outro, como o outro não escutou o nosso ponto de vista, né? A gente diz que quando duas pessoas estão discutindo, é incrível quem está de fora olhando, porque cada um começa a gritar mais alto do que o outro, e nenhum dos dois está escutando o outro, e cada um quer ter razão. Fala mais alto para poder tentar convencer o outro. No entanto, nenhum dos dois está escutando o que está dentro disso. O ideal, que a gente um dia chega lá, era: você diverge de mim, vamos sentar aqui, vamos conversar. Conta aí teu ponto de vista todinho. Depois que o cara terminasse de expressar o ponto de vista dele, as posições todinhas, você expor o seu ponto de vista. E os dois chegaram a um denominador comum. Mas o que é que a gente faz? A gente grita a nossa posição. A gente quer impor aquilo que a gente pensa, sem nem escutar o outro e sem o outro nos escutar. Isso dificulta a nossa vivência, a questão material da coisa. Por isso a gente precisa encontrar alternativas para superar esses momentos. Né? Momentos como esse que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos fortalecendo. Nós estamos criando em nós energias e ligações mentais que vão nos ajudar a superar as nossas dificuldades. Não nos enganemos, não. A gente tem a sociedade material que está nesse momento vivenciando a experiência na Terra. Nós temos uma série de espíritos amigos que estão buscando nos ajudar, buscando estar junto da gente, intuindo, mas respeitando as nossas decisões, respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio tem levado a gente a fazer um bocado de absurdos, né? E a gente precisa entender ele, né? Porque assim, a ação vai acontecer. Certo ou errado, a gente agiu. As consequências também vai ser necessário. A gente vai enfrentar as consequências. Se foram boas, beleza para todos nós. Se não foram tão boas, a gente vai ter alguns percalços pela frente para ter que corrigir. Mas isso também faz parte dessa necessidade de aprendizado. Se a gente olhar a estrutura material da vida, a gente vai ver que mudou ao longo da história. A gente tinha lá os grupamentos, que quando se encontravam, iam às vias de fato para descobrir quem era mais forte, o mais forte assumiu o mais fraco, e a gente foi se juntando. A proporção que nós fomos percebendo mais, e as gerações futuras foram chegando com novos ensinamentos, a gente foi mudando o ritmo das coisas. Né? As pessoas pensam assim: vai chegar o mundo de regeneração e vai ser num passe de mágica. Não. A gente está aí com uma série de espíritos reencarnando aqui que estão trazendo novos pensamentos, novas ideias, e as gerações vão sendo substituídas. Assim vai mudando ao longo da história a vivência social, a convivência social. A gente tem, por exemplo, aqueles países que a gente chama de primeiro mundo, que já venceram necessidades básicas que a gente não venceu ainda, que tem as situações econômicas resolvidas da sua população. No entanto, a gente tem uma série de dificuldades morais acontecendo, uma série de dificuldades que levam as pessoas a não ser felizes como achavam que iam ser. Né? A gente, por exemplo, passou no Setembro Amarelo agora, a campanha contra o suicídio, e a gente percebe, a gente imagina assim que, poxa, a questão do suicídio só vai acontecer nos países do terceiro mundo, nos países que têm crise econômica, nos países que têm dificuldade de sobrevivência. E é um mero engano. A gente tem países de primeiro mundo onde a situação econômica está totalmente resolvida e a gente tem um alto índice de suicídio. Poxa, o que estaria faltando? O que estaria faltando para aquele ser que está ali resolvido materialmente, o que todo mundo aqui no terceiro mundo quer fazer, resolver a questão econômica, resolver a situação, ficar seguro, né, não depender de ninguém, que já tem tudo isso resolvido e mesmo assim tiram a própria vida. Então falta algo. Tem algo que está faltando para ser preenchido. Tem algo que está faltando para ser descoberto. Vem a doutrina e diz: olha, a vida continua. Independente do nosso conhecimento, da nossa crença, a vida continua. Opa, se a vida continua, eu vou estar lá dando continuidade ao meu desenvolvimento, ao meu aprendizado. Então como é que vai ser essa vida futura? Ela está tão distante de mim? Não. Nós estamos já preparando pela nossa ação de hoje. Nós não vamos mudar quando aquilo que a gente chama de morte acontecer e vai ser um novo ser. Não, nós vamos dar continuidade. Assim como o aluno que sai do segundo grau para a faculdade,
Ele não é outra pessoa. Ele tem experiências e vai ter novas experiências, mas continua sendo ele. Nós vamos continuar sendo nós, com os nossos acertos e com nossos erros. Por isso a gente precisa trabalhar conjuntamente, fazer com que a vida possa acontecer de maneira melhor. Mas para isso, a gente precisa entender um pouquinho o Evangelho de Jesus. A gente precisa entender um pouco a nossa participação em casa e na atividade social. A gente precisa começar a perceber que o que eu faço, o que você faz, é importante em nossas vidas e na vida daqueles que estão em volta de nós. Né? O que nós estamos passando, por exemplo, para as novas gerações? E o Evangelho de Jesus é tão simples, né? Muito simples. Né? Mas a gente fez assim, a gente decorou alguns versículos e a gente fala ele como se a gente fizesse. Exatamente, é uma coisa decorada. É, correto. E a gente faz mais ainda. A gente comemora 2 datas de Jesus. O nascimento e a morte. Né? A gente pegou o nascimento, que botaram para 25 de dezembro, e a gente hoje, nem isso a gente comemora, porque o Papai Noel tem mais ibope. Então a gente passou a ser um festivo. E a morte, que passou também a ser festejada, com shows, com um bocado de coisas, para festejar a Semana Santa. Então a gente pegou esses 2 momentos de Jesus e esqueceu todo o restante da sua vivência, daquilo que ele passou para a gente, daquilo que ele vivenciou. Então a gente se engana. A gente consegue, né, fazer a gente acreditar que a gente está seguindo, que a gente está fazendo, e a gente faz pouco. A gente ainda não faz o suficiente. A gente ainda não percebeu o que está ao nosso alcance fazer. Nós temos muita coisa para fazer. Né? Quando voltar para o mundo espiritual, não vão se decepcionar só aqueles que atentaram contra a própria vida, só aqueles que fizeram erros graves. Muitos de nós vão ficar descontentes quando perceber o pouco que nós fizemos. O que estava ao nosso alcance fazer, a gente não fez. Então, algumas coisas que a gente precisa estar atento no nosso dia a dia, porque a gente tem oportunidade. E assim, a gente também lembra que Deus não coloca sobre nós nada além da nossa capacidade. É sempre proporcional. Com certeza. É sempre proporcional ao que a gente suporta, ao que a gente aguenta e o que a gente precisa. Nada é além do que a gente precisa. É a dosagem certa na hora certa para a gente. A gente não entende, porque dói, incomoda, né? Deixa a gente um pouquinho preocupado, deixa a gente, às vezes, sem acreditar muito que pode amanhã é um novo dia, e a gente se desespera por aquele acontecimento. Mas isso vem trazendo para a gente cada vez mais essa necessidade da gente se entrosar, da gente estar juntos, aprendendo juntos. Né? Essa experiência de estar aqui via internet, né, é mais uma alternativa que chegou para ficar, ela não vai parar, mesmo com a volta aos templos religiosos, mesmo com a volta aos centros, né, as lives chegaram porque atinge pessoas de outros locais que não podem ir lá na casa espírita, por exemplo. A gente vai ter que encontrar alternativas de mesmo na reunião física a gente conseguir jogar isso na live, porque a gente tem pessoas que estão fora do nosso alcance físico, mas que estão participando, que estão tendo a oportunidade de escutar um pouquinho, uma oportunidade de pensar um pouco, né? Essa é a intenção, é levar a gente a pensar junto, para a gente poder ver que tem alternativa, né? E essa vivência... E a tecnologia está aí para isso, né? Como é? A tecnologia está aí para isso, para a gente expandir. Isso. Tem pessoas que não gostam da tecnologia porque dizem que tem muita coisa errada na rede social. Mas você tem que aprender a selecionar. Assim como no dia a dia nosso a gente seleciona as coisas que são úteis para a gente, temos que fazer a mesma coisa com a tecnologia, com a rede social. Precisamos descobrir os caminhos para selecionar o que a gente quer. Aquilo que chama a nossa atenção. Aquilo que faz com que a gente esteja participando. Então, essa vivência do dia nosso, que foi agora truncada com a pandemia, que fez a gente voltar para dentro dos nossos lares e reforçar o núcleo familiar, porque foi exatamente para a gente se redescobrir. A gente tem que estar pensando, tem que estar ouvindo o outro, não é só hora de manhã, sair para o trabalho, sair para a escola, chega à noite, janta e vai dormir, boa noite, tal, bom dia, eu estou indo.
o corre-corre do dia a dia. E a gente teve que parar e ouvir, embora a gente tenha um dado, não é muito bom, mas tem aí, o número de divórcios aumentou agora na pandemia. Bastante. Aquilo que estava embutido com a ida ao trabalho e só se encontrar à noite, né? Mas existia o problema. E ele ressaltou-se agora na pandemia, quando você teve que estar junto. Teve que encontrar alternativa, teve que buscar a solução. Então, esse dia a dia nosso é tão importante que a gente nem imagina. Porque, assim, todo dia, eu brinco muito aqui, a espiritualidade faz assim. Bartolomeu, olha, mais um dia para tu, acorda e tem mais 24 horas pela frente, faz alguma coisa. A gente desperta todo dia, a turma deixa a gente despertar. Porque quantas pessoas que estão indo para o mundo espiritual, estão retornando ao mundo espiritual, e a gente está tendo a oportunidade de continuar mais um dia. E o que a gente aproveita desse dia? Nem sempre a gente aproveita. Muitas vezes estamos tão, assim, enraizados nas preocupações do atarefados, né? Com a preocupação do ontem, que a gente não faz nada hoje. Aí a gente perde mais um dia. No lugar de ser mais um dia para a gente, né, a gente perde uma oportunidade de corrigir, de transformar, de recomeçar. Eu brinco muito aqui que a gente precisa entender que cada dia é importante, cada hora do dia é importante para a gente. Quando a bronca está muito grande, a gente costuma querer encontrar a solução logo, de imediato. E aí a gente fica angustiado cada dia que passa que não chega a solução. Bom, tem alguns autores que dizem o seguinte: se está grande a bronca, vivencia só o dia. Aquele dia que você está vivenciando, procura aperfeiçoá-lo. Deixa o amanhã para o amanhã. Pensa, segue os conselhos de Jesus, deixa o amanhã para o amanhã e pensa no hoje. Se mesmo assim a situação está complicada para você pensar, pensa só uma hora. Nessa uma hora, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer e está ao meu alcance? A solução vem depois. Porque é exatamente a sequência de ação nossa que vai levando a gente a encontrar as alternativas. Por isso que se diz que o universo conspira a nosso favor, desde que a gente se liga a ele. Então, a proporção que a gente vai pensando na solução, na busca de encontrar, a gente vai encontrando alternativas. O grande problema é que a gente quer a solução nossa, que melhor agrade a gente. E nem sempre é a melhor solução aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente quer. A gente precisa ir um pouquinho além disso para entender esse dia a dia. As horas vão passar? Vão. Mesmo que você pare o relógio, tire a pilha do relógio, o dia vai continuar agindo. É um minuto atrás do outro. E é isso que nós O tempo não para. O tempo não para. E a gente precisa aproveitar isso. Porque essa vivência lá na sociedade, ela precisa ser trabalhada nos nossos lares. A miunçada que está chegando aí, que vem com um time já diferente do nosso, já aprendendo mais, percebendo mais, precisam de orientação. Precisam de exemplos, principalmente, para poder se encaixarem no seu desenvolvimento. E eu lembro sempre que a gente precisa ter um cuidado enorme com a criançada. Por que, Bartolomeu? Eles vão ser que vão nos receber, né? Vão ser os adultos que vão receber a gente quando a gente voltar, né? Então, aquilo que você está preparando para eles, você pode receber de volta. Então, precisa você estar atento ao que você está fazendo. Porque as novas gerações, elas vêm com a bagagem diferenciadas, elas já vêm para o aprendizado, mas precisa de condução. Daí, a importância da gente voltar a valorizar o núcleo familiar. Voltar a valorizar a vivência dos familiares dentro do lar, dentro da casa. Hoje, com mais dificuldade, né? Antigamente, você tinha a hora do café, do jantar, do almoço, onde a família se reunia para discutir as alternativas ou falar das dificuldades e encontrar a solução. Hoje, a gente tem uma característica muito grande. Quase sempre alguém pega o prato, ou vai para o celular, ou vai para a TV, ou vai para o seu quarto, cada um vai para o seu canto. Ou se tiver na mesa, está cada um com o seu celular. Então a gente perde esse feeling de estar percebendo o que precisa ser feito, o que precisa trabalhar. E isso é um desafio. Um desafio para nós adultos, de buscar passar isso para a nova geração. É um desafio muito grande dos pais, de conviver com seus filhos, para poder demonstrar isso, essa necessidade
de criar essa alternativa cidadã que a gente tanto precisa, né? Jesus pedia para a gente amar o nosso semelhante, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E a gente precisa perceber o que é se amar. A gente confunde muito amor próprio com egoísmo. E a gente precisa estar atento a isso, porque a gente precisa amar o nosso semelhante. Mas para isso a gente precisa se amar. Se amar é se cuidar, é prestar atenção ao que está ao seu alcance fazer, é conseguir, né, encontrar você. O maior desafio nosso também é nos encontrar. A gente mascara a nossa atividade, a gente mascara a busca de solução e a gente não se conhece. E a gente precisa se conhecer. Conhece a ti mesmo. Já dizia Sócrates lá atrás, muito Jesus, depois Jesus também, para que a gente pudesse se conhecer, olhar para dentro da gente. Você sabe quais são os seus sentimentos? As suas reações diante da vida? Né? Nós estamos formando a nossa vida pelas nossas reações. Cada vez que algo acontece com a gente é levado a agir. E quase sempre, no lugar de agir, a gente está só reagindo. A gente está num corre-corre tão grande que essa pandemia deu uma paradinha na gente, né, que a gente não consegue mais agir. A gente só reage. Aconteceu isso, a gente vai lá e faz. Aconteceu aquilo, a gente vai lá e resolve. Então a gente está sempre apagando o fogo feito bombeiro e nunca criando alternativas seguras para cada um de nós. Esse viver, né, esse viver em sociedade, que é algo marcante, que precisa ser trabalhado, a gente precisa cada vez mais diminuir o egoísmo. A gente fala muito nisso, mas a gente continua sendo egoísta ainda. A gente fala muito do orgulho e a gente continua sendo orgulhoso. Então, como a gente vai trabalhar? Vaidade, né? Opa! Nossa vaidade também, que a gente tem que se melhorar bastante. Eu não entendi. A vaidade também a gente tem que trabalhar bastante, né? Muito. Né? A gente precisa superar isso. Embora a gente ainda tenha muito, né? A gente ainda gosta muito da gente mesmo, no lugar da gente amar, a gente colocou um gostar diferente. A gente quer que o nosso ser se sobressaia sobre o outro. No lugar da gente incorporar a humildade que Jesus tanto nos ensinou, a simplicidade do viver, para que a gente possa superar as nossas diferenças. Viver em sociedade é um desafio hoje, muito maior do que antigamente. Porque com todas as tecnologias, a gente está aprendendo que a amizade, que a vivência próximas um do outro é mais saudável do que a vivência virtual. A gente consegue enxergar uma realidade. Lá no virtual, a gente tem o que a gente desejaria ser. Aí você tem lá. Se a gente conseguisse pegar aquelas mensagens que todo dia chega, de bom dia, mensagem de incentivo, e transformasse aquilo nas nossas práticas, o mundo já era outro. Né? Mas a gente está lá, muitas vezes, dando um bom dia virtual, e o vizinho passa para lá e para cá, a gente manda um bom dia pelo virtual, mas não consegue dar um bom dia físico. De bater um papo, conversar um pouco, né? E a gente precisa mudar isso. E a doutrina vem nos ensinando essa busca da fraternidade, essa busca da solidariedade, essa busca de entender o outro, de buscar levar informações que você tem, que você possa repassar para outros que ainda não têm. Mas não é impor, é conquistar, é trazê-lo para poder entender que algo pode ser diferente. A doutrina ele tem essa característica, ela não se impõe a ninguém, ela traz realidades e objetivos que a gente precisa entender e incorporar às nossas vidas, para que a gente possa caminhar. Nós estamos, assim, buscando aprender, e experiências como essa da pandemia vai deixar traços na gente, né? O novo normal, como estão chamando, não vai ser mais o mesmo. A gente vai mudar algumas coisas de comportamento, de tudo, porque foi provocado para isso. E a gente precisa entender o objetivo dessa experiência. Essa experiência nos tornou mais fraternos em casa, mais conscientes do diálogo necessário para superar as dificuldades. Essa experiência que nós estamos passando ressaltou ainda mais a necessidade da vida social. Lembrando que a vida social, quando a gente fala, não é a festa, é a vivência mesmo,
é a troca de experiência, é o construir para que a gente possa melhorar. Ver um detalhe simples que pode ajudar a gente, né? A interação nossa com a natureza. Por não estarmos interagindo, por não estarmos patente, o cidadão, vivenciando experiências que possam nos ajudar na preservação da natureza, a gente tem a destruição em massa da natureza, que traz reflexos para todo mundo. A natureza, de vez em quando, ensina a gente, para a gente agir conjuntamente. Veja um detalhe, a dengue, por exemplo, o mosquito da dengue. A gente precisa agir conjuntamente, eu, você, o vizinho, todo mundo. Se todo mundo agir na preservação de tentar eliminar o criador do mosquito, todo mundo sai ganhando, porque não tem a disseminação da doença. Mas, por outro lado, como a gente ainda não vivencia essa experiência, a natureza está mostrando a gente, ó, tem que agir conjuntamente para melhorar todo mundo, tem que todo mundo fazer a sua parte para poder todo mundo sair ganhando. E a gente teme não aprender. É verdade, Bartolomeu. Né? Se eu só te interromper um pouquinho, porque o nosso tempo está acabando. A gente só tem 3 minutos. Fica à vontade. Queria agradecer por essa sua palestra maravilhosa. Obrigado. Tenho certeza que todos aqui amaram, gostaram bastante. Né? Então o convite está aberto para você sempre estar aqui conosco para trazer essas mensagens maravilhosas, como você trouxe aqui nesta noite. Então, desde já eu agradeço. Em nome de todos que fazem parte dos Amigos Fraternos. E a gente vai encerrar com a prece, né? Então vamos novamente fechar os nossos olhos, entrar em sintonia com Deus, com Jesus. Agradecer ao Senhor mais uma vez por estar aqui nesta noite em nome dEle. Que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que estiveram conosco aqui nesta noite, de forma encarnada, desencarnada. Ao nosso irmão Bartolomeu, por ter trazido essa mensagem maravilhosa de otimismo para todos nós. Né? A gente sabe que não é fácil a gente viver nos dias atuais com tantos problemas, mas Deus sempre tem uma palavra, né, para nos confortar, nos abençoar. Então, muito obrigado, Jesus, pelo Senhor sempre estar presente em nossas vidas, apesar de todas as dificuldades que encontramos no nosso caminho. Então, muito obrigado. E a gente vai finalizar com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não deixei-nos cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muita paz para todos. E obrigado mais uma vez, Bartolomeu, e a todos que nos assistiram. Muito obrigado. E é isso. Muita paz para todos. Tranquilo, para você também. Nosso muito obrigado. Obrigado. Amém.